general, nós demos sorte que dessa vez ele marcou o Estado da União de 2 horas, um recorde. É verdade. O general foi um saco. Foi um saco. Foi cansativo de assistir. Bem, eu não vi tudo, depois eu vi os cortes, né? Bem, claro. Tem 4 anos de guerra, entrando no 5º, sem uma perspectiva, e me parece que o radar ali do Trump, não sei, assim, os europeus estão pagando tudo que nós vendemos para eles, mas aquele negócio que eu vou acabar com a guerra, né, num telefonema ou 2, um dia, aquilo foi para o espaço, e ele não deu muita importância para a guerra. Vamos começar pela Ucrânia, né? Porque pode não ser tão importante para ele agora, mas talvez é uma questão fundamental que provocou transformações fundamentais na OTAN, né? E todo o teatro. Eles falam o hemisfério ocidental, você sabe, o hemisfério americano é só as Américas, né? Mas o Ocidente como um todo foi impactado por essa guerra de tal maneira que não me parece que eles tenham, assim, qual a estratégia daqui para frente? Tem 4 anos de guerra, estão indo para o 5º e... O Sr. Professor, estamos efetivamente isto é um processo dinâmico, não é? Portanto, a ordem internacional é um sistema dinâmico e adaptativo em que, digamos, todos os dias altera alguma coisa e nós temos muitas vezes alguma dificuldade porque o nosso quadro de referências é diferente, naturalmente. E o que estamos a assistir, alguns analistas referem-no, e parece-nos com alguma propriedade, o que estamos a assistir é a adaptação dos Estados Unidos à nova realidade geopolítica e geoestratégica mundial, não como inicialmente, e até nós, na altura, considerávamos que poderia haver aqui uma perspectiva de retração norte-americana, da hiperpotência, que é o fim da história de Fukuyama, um mundo unipolar com uma potência benéfica, toda aquela narrativa com a economia de mercado, o neoliberalismo mais propriamente, que continua na prática como digamos, modelo praticamente único, não propriamente, porque não podemos dizer que os chineses sejam neoliberais, etc., porque a questão é que o período pós-Guerra Fria terminou. E quando ouvimos o Marco Rubio no início do consulado de Trump, logo em janeiro do ano passado, falar que o mundo estava a ser ou era já multipolar, e que os Estados Unidos teriam que se ajustar a essa nova realidade, muitos interpretaram que os Estados Unidos tinham lançado a toalha para o chão, se permite falar em termos de boxe, não é? Porque esta disputa, esta luta entre potências acaba por digamos, obrigar a um ajustamento. O que nós efetivamente assistimos, que primeiro, com os dois documentos fundamentais que foram sendo vindo a terreiro, vieram à luz, não é? Primeiro a estratégia de segurança nacional norte-americana e, mais recentemente, a estratégia de defesa nacional. Esta costuma ser é um documento confidencial, ou confidencial, mas desta vez até creio que o que foi difundido foram cerca de 30 páginas, foi um documento bastante extenso e fala precisamente daquilo que o Sr. Professor acaba de referir, que os Estados Unidos vão se focalizar no hemisfério ocidental, o que chamam o hemisfério ocidental, e o hemisfério ocidental, percebemos agora porque é que ele fala na Groenlândia, porque é que ele veio falar na questão do Panamá, etc. Para os Estados Unidos, o hemisfério ocidental é desde a Groenlândia até a Terra do Fogo, naturalmente como área de maior interesse a zona do Golfo do México, agora com o Golfo da América, como lhe chamam os americanos, ali a zona das Caraíbas, mas toda a zona, uma doutrina Monroe 2.0, não é? A doutrina Monroe que no princípio do século XIX, final do século XVIII, o presidente Monroe leu um discurso no Congresso dizendo que acabou a presença de atores estranhos ao continente, mas efetivamente o que procurou foi substituí-los. Mas pronto, e efetivamente o que é que nós assistimos é que esta é a doutrina em que os norte-americanos
em grosso modo, se preparam para o ajustamento da sua política externa, da sua política de segurança, em função do mundo multipolar. Isto fundamentalmente, concentram-se no seu espaço estratégico de interesse nacional permanente, que é esta área que referimos, o continente americano, não é? Que, como dizemos, que engloba desde a Groenlândia até ao Cabo Horn, e depois o resto do mundo, como tem a percepção que estão sobre estendidos, é delegado nos seus aliados ou nos seus vassalos, como queiramos dizer, é um bocado deselegante estar a dizê-lo, mas é nos seus aliados, daqueles que são aquilo que é costume chamar o Ocidente alargado, em que na Europa... A Europa é a NATO, portanto, em que os americanos, até quando se referem à NATO, falam como se não fossem parte da NATO, não é? Portanto, e vemos que o conflito da Ucrânia é passado aos europeus, o Médio Oriente é passado aos israelitas, em boa verdade, embora esta perspectiva de conflito é algo que nos deve levar a refletir. Este é conflito de direito de ataque, não é? E foge um bocadinho à linha estratégica, não é? E depois, o Indo-Pacífico, onde até há pouco tempo estávamos aqui a analisar e dizer que era o único sítio onde os americanos se perspectivavam empenhar-se e estariam até a reconfigurar as suas forças armadas, preparando ou reforçando os marines, etc. Digamos, aí será delegado no Japão, na Coreia do Sul, na Austrália, Nova Zelândia, em certa medida. Portanto, esta que estamos a assistir não é uma retração americana, mas uma divisão do trabalho. Uma divisão de trabalho responsabilizando os europeus e os seus aliados, daí os 5% que o Trump impôs à NATO, aos países da NATO, precisamente para que funcionem como, digamos, auxiliar dos americanos. Portanto, aquilo que era a doutrina até romana, não é? Da divisão do Império em quadrículas e pôr uma legião em cada quadrícula e depois a Roma manda pelas estradas romanas as suas legiões para pacificar o Império. Aqui a quadrícula é a Europa para a NATO, o Oriente Médio, o Próximo Oriente para Israel e Indo-Pacífico para os países que referimos. E os Estados Unidos funcionam como estamos a ver agora, lançando porta-aviões. É por isso que se fala em construir mais 3, etc., como força de intervenção. Força de ocupação, ou de permanência, ou de quadrícula, digamos, não é de ocupação, porque os países da região que asseguram a segurança, e os americanos vão apagando os fogos, se me permite o termo. Portanto, mudou a concepção da ação estratégica norte-americana, muda, tendo em conta a alteração de poder com a ascensão da China e com a afirmação da Rússia. Portanto, os americanos não estão a fazer nada mais do que ajustar-se à nova realidade geopolítica, geoestratégica e à nova ordem internacional que emerge naturalmente, e com isto concluía o seu professor, no seu espaço estratégico de interesse nacional permanente, há ali um irritante. E esse irritante chama-se Brasil. O Brasil é uma grande... O Brasil é uma potência e é precisamente um país muito relevante dentro de um outro polo, que é o polo dos BRIC, o polo concorrente ao Ocidente alargado. E isto vai mudar tudo. E também a África. Na África vemos que os Estados Unidos fundamentalmente têm uma visão transacional, vemos que têm um interesse dirigido para um determinado número de países, entre eles Angola, fundamentalmente porque a sua importância. Angola é geobloqueante em relação à República Democrática do Congo, os seus portos, e estes dois países que controlam as rotas do sul, do Atlântico Sul, e complementando o que estava a dizer, a ideia que há uns 10 anos dizia o terreno agora, a geografia não interessa, porque isto é tudo digital, é tudo os satélites. A geografia é determinante, porque sem geografia
Onde é que passam os navios com o comércio, onde é que passa o petróleo. Portanto, a política americana neste momento, a estratégia norte-americana, para além daquela que referimos em termos da divisão do trabalho, é a apropriação digamos, o tentar controlar ou apropriar-se das fontes energéticas, daí a ação na Venezuela, daí a ação que pretendem fazer no Irão, e controlar as rotas marítimas, daí a Groenlândia. Portanto, é esta a ideia de controlar fontes energéticas, de controlar rotas marítimas e de fazer uma divisão do trabalho pelos seus Estados aliados, que nos leva, digamos, a perceber o quadro da ação norte-americana.